Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 22 de dezembro de 2020 e este é o vídeo 33. Vamos falar sobre tipos não humanos de Cristo. E hoje vamos falar sobre o carneiro e o cordeiro. E se der tempo a gente fala da escada de Jacó e com isso terminamos tipos não humanos de Cristo. Semana que vem a gente fala sobre símbolos da Bíblia. Então vamos falar aqui, 4. O carneiro e o cordeiro. O carneiro e o cordeiro são um tipo de Cristo. Agora, qual a diferença entre carneiro e cordeiro? O carneiro ele está acima de 1 ano e meio e pode ser um animal reprodutor no rebanho. Tá? Já o cordeiro é um animalzinho novo de até 14 meses e que ainda não participou do ato reprodutor. E isso lhe dá a conotação de ser puro, pureza. O carneiro é um tipo de substituição. Então Cristo foi oferecido como sacrifício em nosso lugar, ou seja, ele substituindo a cada um de nós. Agora vamos falar aqui do sacrifício de Isaac. Gênesis 22:13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Então, esse carneiro aqui, que Deus providenciou lá no Monte Moriá, ele fez com que Isaac não morresse. Porque Deus, na verdade, ele colocou Abraão em um teste, uma prova muito difícil. Teste de obediência e teste de fé. E Abraão passou do teste. Então, quando Abraão levantou o cutelo que ia sacrificar seu filho, o anjo bradou: não faça isso. Agora eu sei que você teme ao Senhor. E ele olhou para trás, viu um carneiro, e o carneiro ele sacrificou em lugar de Isaac. Então aqui o carneiro morreu para salvar Isaac. E Cristo morreu lá na cruz para salvar cada um de nós, para nos salvar. Então olha só, o gesto de Abraão. Este gesto de Abraão foi aceito por Deus como um fato consumado, porque diz lá em Hebreus, agora no Novo Testamento, capítulo 11, verso 17 e 19. Também é conhecido como Galeria dos Heróis da Fé. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, que é o filho de Abraão, a sua descendência será considerada, ou seja, será enorme. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos, porque para ele, ele abriu mão do seu filho. Então olha aqui, o seu filho Isaac, Abraão levantou aqui o cutelo, a faca, e na hora que ele ia sacrificar seu filho, sabendo que Deus iria ressuscitá-lo, pela fé, o anjo do Senhor bradou: não faças isso, não faças isso. Aí ele olhou para trás, ele viu um carneiro, aqui preso pelo chifre no arbusto, que o chifre dele estava preso no arbusto. Aí o anjo falou: vai lá, pega o carneiro e imola, ou seja, e sacrifica o carneiro em lugar de Isaac. Então aqui é o carneiro para substituição. E aqui eu chamei o quase sacrifício de Isaac, porque não chegou a consumar, Então foi quase o sacrifício. O local da cena, ou seja, onde aconteceu isso aqui, que monte é esse? Esta cena aconteceu no Monte Moriá, está lá em Gênesis 22:2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Então no Monte Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então ele foi para a região ali de Moriá, a região de Moriá, e ali tinha vários montes, ele mostrou um monte. Então aqui, eu já falei nas aulas anteriores que Isaac é o tipo de Cristo, porque tome seu único filho, e Jesus é o único filho de Deus. Isaac é o único filho de Abraão e que foi levado ao sacrifício. Só que não chegou a consumar porque Deus proveu um cordeiro. No caso de Cristo, ele foi até o fim. Então, naquele terreno ficava a eira de Ornã, ou Araúna,
comprada por Davi. Isso aqui está em 2 Samuel 24, de 18 e 25. Então Davi comprou esse terreno. E nesse terreno foi onde Salomão construiu o templo de Jerusalém. Então, ó, voltando. Então, aqui onde foi sacrificado, o Davi comprou. Davi tinha em mente construir o templo para o Senhor, mas o Senhor não permitiu que Davi o construísse, porque Davi era um homem guerreiro, tinha muito sangue nas mãos. Então Deus falou, ó, tudo bem, eu entendi o seu coração, concordo, mas quem vai construir é o seu filho Salomão, que quer dizer homem de paz. Então Salomão construiu o templo em Jerusalém, naquele terreno que o Davi tinha comprado. Ó. Então naquele terreno ficava a Eira de Ornã, comprada por Davi, onde Salomão construiu o templo. E 2 Crônicas 3:1 também fala isso. A gente vai ler daqui a pouco esse 2 Crônicas aqui 3:1. Então em Jerusalém, Jesus foi condenado à morte para que nós pudéssemos ser salvos. Ali aquele cordeiro foi condenado à morte em lugar de Isaac. E em Jerusalém, porque ali virou Jerusalém depois, né? E em Jerusalém Jesus foi condenado à morte para que nós pudéssemos ser salvos. Então olha só, 2 Crônicas 3:1. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Olha, está escrito em 2 Crônicas. No Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na Eira de Araúna, ou Jebuseu, local providenciado por Davi. Então ele construiu esse templo aqui, ó, o Salomão, que foi o primeiro templo, né? E a inauguração aconteceu em 966 a.C. Então, naquela eira ali, ó, aqui nesse pedaço aqui, foi construído o templo. Deixa eu voltar mais um aqui, daqui. E esse tempo ele durou até o reinado de Nabucodonosor da Babilônia. Então ele veio aqui, destruiu o templo, destruiu a cidade. Então esse templo deixou de existir. O que acontece hoje naquele lugar que estava o templo, que foi aqui onde Abraão iria sacrificar Isaac, hoje tem isso aqui, ó, a cúpula da rocha ou domo da rocha. Então aqui é a cúpula ou domo da rocha. É um santuário muçulmano que foi construído no Monte do Templo em 691 depois de Cristo, ou seja, já na era cristã. Está localizado no Monte Moriá, no coração de Jerusalém. Este é o local em que os judeus e cristãos acreditam que Abraão estava disposto a oferecer seu filho Isaac em sacrifício a Deus. Está lá em Gênesis 22, de 1 a 14. Aí o que acontece? Aquele local, eu vou voltar lá um pouco, aqui, ó, onde ele ia sacrificar Isaac, então foi construído o templo de Salomão, foi destruído e hoje, em 2021, tem essa mesquita, que é chamada Domo da Rocha ou Cúpula da Rocha. E por que tem esse nome Domo da Rocha? Porque, ó, tá aqui o templo, né? Ele está em cima da rocha onde Abraão iria sacrificar Isaac, que acabou sacrificando o cordeiro. Então a rocha está aqui, ó. Eles fizeram essa cúpula em volta da rocha, como que protegendo a rocha. Porque para os muçulmanos também tem uma história aqui entre Maomé e essa rocha aqui. Diz que ele fez uma viagem daqui até o céu, né? Existe essa lenda, né? Então é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, depois de Meca, Medina, é Jerusalém, essa parte aqui. Então para eles aqui é sagrado. O que acontece com isso aqui? Eu queria só chamar a atenção, a gente que estudou escatologia, quando Cristo arrebatar a igreja, vai ser construído o terceiro templo em Jerusalém. Os judeus mais ortodoxos, eles querem que seja construído aqui, porque foi Davi que comprou esse terreno, aqui que foi o templo de Salomão, aqui que Abraão iria sacrificar Isaac. Então, para o judeu é sagrado, eles querem construir aqui. Então, a confusão está formada aqui, porque os muçulmanos acham que é sagrado, os judeus também acham. Então, o judeu quer construir o terceiro templo aqui, vai ter que trazer isso daqui, e daí como é que fica? É uma negociação que é difícil. Mas vamos para frente. Agora, uma cronologia, eu gosto muito de matemática, né, sobre o Monte Moriá. Então, aqui no ano 2000 a.C., o carneiro foi sacrificado. E aqui Deus falou, Deus proverá, né? Também fala aqui, será providenciado. Aqui, ó.
No ano 1000 a.C., Davi comprou o terreno e Salomão construiu, né? Por volta aqui do ano 1000, inaugurou no ano 900 e pouco, que eu já falei. E aqui no ano 1 da era cristã, Cristo, aqui ó, Cristo veio ao mundo, mas na verdade ele foi sacrificado por volta do ano 30 depois de Cristo, porque o calendário não bate, né? Então dizem que Cristo nasceu no ano 4 ou 5 antes de Cristo, foi ajustado depois do calendário, né? Mas a gente arredonda para de 1000 em 1000, né? Então aqui ó, o cordeiro foi sacrificado aqui por Abraão, aqui o templo foi construído por Salomão, mais ou menos 1000, e aqui Cristo foi morto. Vamos lá em frente. Agora vamos falar do cordeiro. Lá eu falei do carneiro, agora o cordeiro, no caso o cordeiro de Deus. Na apresentação de João Batista aos seus discípulos, Jesus é apresentado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em 1 João 29, parte B. Ele falou assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase só aparece na Bíblia 2 vezes, em João 1,29, que a gente leu aqui, né? E também em 1,36. E tem relação com Isaías 53,7, que diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, como um cordeiro, aqui Isaías 740 anos antes de Cristo já tinha profetizado que ele seria morto como um cordeiro, ou seja, não abriu a boca para nada. Deixa eu ver o que mais que te falar aqui. Diz cordeiro de Deus. Ah, sim. E é considerado que cordeiro de Deus, porque lembra que o cordeiro ele é inocente, ele é puro, tá? É um animalzinho de até 14 meses que ainda não participou de reprodução. Fala da pureza. A Páscoa dos judeus. Então, como eu falei do cordeiro, quero falar agora da Páscoa dos judeus. As palavras foram usadas por João Batista quando se aproximava a Páscoa dos judeus, sugerindo assim o sacrifício do cordeiro pascal. Então, como ele falou assim, eis o cordeiro de Deus, porque estava se aproximando a semana da Páscoa, e os judeus então eles tinham que providenciar, né, o sacrifício do cordeiro pascal. Tinha que ser um cordeiro de 1 ano, né? Não mais que 1 ano, 4 meses, sem mácula, sem defeito, para ser sacrificado. Então João, quando se referiu ao cordeiro de Deus, ele está se referindo também ao cordeiro pascal. 1 Coríntios 5,7. Livre-se do fermento velho, para que seja massa nova sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Então aqui o apóstolo Paulo está considerando Cristo como o cordeiro pascal. E o que é o cordeiro pascal? É aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, fazia parte da 10ª praga. Deus falou que ia matar os primogênitos, né, do Egito, inclusive o primogênito de Faraó, mas falou para os israelitas pegarem um cordeiro, né, e sacrificar e colocar o sangue nos umbrais da porta. Ficou conhecido como cordeiro pascal. Então, o João apresentou Cristo como cordeiro, né, de propósito, chamou de cordeiro, mas se referindo ao cordeiro pascal. Ok, livre-se do fermento e tal. E 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, pelo precioso sangue de Cristo é que nós somos salvos, nossos pecados são perdoados. Esse cordeiro pascal está lá em Êxodo 12, 7, 12, 13 e 23. É quando Deus falou para os israelitas. A ordem era matar um cordeiro de 1 ano e espargir o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Onde tivesse sangue na porta, o primogênito era preservado. Então, na verdade, o sangue era o sinal de obediência a Deus e de que um substituto morreu no lugar do primogênito. E nesta cena, o cordeiro pascal representa Cristo. Então, o sangue de Jesus é um refúgio para quem obedece ao Evangelho. Então é o seguinte, ele mandou colocar o sangue nas vergas das portas. Eu tenho até aqui uma foto, assim está aqui o cordeiro, que já tinha acontecido 9 pragas e a 10ª era a morte dos primogênitos. E o judeu tinha que pegar um cordeiro, olha que coitado, né, inocente, de 1 ano, sem mácula, e matar o cordeiro, e isso os israelitas, e colocar o sangue nos umbrais da porta, assim, ó.
de colocar aqui, ó, tem uma versão que chama de viga, e aqui as laterais. Aí o anjo destruidor vinha, ele vinha, tem sangue, ele pulava. Aí matava o primogênito dessa casa, dessa, pulava. Então, essa palavra aqui, ó, inclusive no inglês é pass over, é passar sobre. No hebraico é pesar, que veio traduzido para o nosso português como Páscoa. Então, Páscoa é o quê? É passar por cima, é passar sobre. Então, o anjo da destruição vinha e falava, opa, aqui tem sangue, eu pulo. E, além de ter sangue, era o sinal de que ali morava um israelita. Agora, detalhe, como era um teste de obediência, se um israelita não colocou sangue, ele perdeu o primogênito, porque a orientação que Deus deu para o anjo, viu sangue, pula. Então, além de tudo, era um teste de obediência. Conclusão. A pergunta de Isaac, lá no Monte Moriá, para Abraão, onde está o cordeiro para o holocausto, que está em Gênesis 22:7, a parte C, essa pergunta foi respondida de um modo completo por João Batista, quando ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29 a gente já leu, né, a parte B. E o 36, o verso 36 a parte C. Então, na cena do Monte Moriá, que é aquela primeira que eu mostrei lá, aquela cena lá do carneiro, Abraão representa os crentes que andam pela fé. E que fé, viu, que Abraão demonstrou ali. Isaac representa a semente espiritual. Está lá em Hebreus 11:18. E o cordeiro representa Cristo. Ou o carneiro, né, no caso, representa Cristo. Então, com isso, a gente terminou o cordeiro e o carneiro, como o tempo permite. Nós vamos falar da escada de Jacó, que é um tipo não humano de Cristo. E com isso, a gente termina os tipos não humanos de Cristo. E na semana que vem, a gente parte para símbolos. Então, vamos falar da escada de Jacó, que vai ser o nosso último tipo. Existe bem mais. Inclusive, está nesse livro aqui, existe bem mais, mas eu não vou esgotar todos porque o tempo não permite, né? Esse livro chama-se Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, é do Joel Leitão de Mello, e a editora é CPAD, ou seja, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, uma editora muito séria. E se você se interessou, gostou desse assunto, é só comprar esse livro, pode comprar pela internet. Então vamos lá, a escada de Jacó, está lá em Gênesis 28, 12 e 13. E teve um sonho, no caso Jacó, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, escada alta. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele, ao lado de Jacó, estava o Senhor, e que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ou seja, ali virou Jerusalém depois, que é a capital de Israel. Eu peguei aqui duas ilustrações na internet. Aqui Jacó, ele pegou duas pedras e colocou como travesseiro. Então, tudo indica que ele tinha o sono pesado, que para dormir acima de duas pedras, tem que estar cansado, ter o sono pesado. E nisso aqui ele sonhou e viu uma escada que ia até o céu, né, o topo dela no céu. Anjos subiam e desciam, e Deus estava perto dele, Deus falou com ele. Aqui eu tenho mais uma outra ilustração, né? Agora está do outro lado. Olha, essa aqui está descendo, está subindo, tá? A escada de Jacó, que topava lá no céu. Então, a escada de Jacó é um tipo de Cristo porque há a seguinte relação de semelhança. Pela visão da escada, Deus falava com o pecador, fazendo-lhe promessas de bênçãos. Então, o pecador aqui, do caso, é Jacó. Então, pela visão da escada, Deus falava com o homem, né, com o pecador, fazendo-lhe promessas de bênçãos. Então, por Jesus Cristo, Deus fala nestes últimos dias aos pecadores, dando-lhes oportunidade de se encontrarem, de encontrarem o perdão dos pecados, a paz com Deus e a felicidade eterna. Então, através de Cristo, Deus nos dá essa oportunidade. Está em Hebreus 1, 1 e 2. Eu escrevi aqui. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Ou seja, falou através de visão, de sonho, de profecias, através do próprio anjo falando. Por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, ou seja, de Cristo. Porque Hebreus é uma epístola aqui do Novo Testamento, então é um livro do Novo Testamento.
Então, nos últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Que Cristo, ele é o mesmo ontem e será para sempre, ele é eterno. Agora, como carne, né, ele se fez há mais de 2000 anos atrás. Outra coisa, nas palavras ditas a Natanael, então Jesus estava tendo um diálogo com Natanael, então Jesus prometeu: daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Está lá em João 1,51. Então, isso aqui, ó, Jesus está confirmando aquilo que Jacó viu, que Natanael veria o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E, exatamente como na escada de Jacó. Então, ele falou que Natanael veria o que Jacó viu. Essa aplicação pode ser feita às nossas orações. As nossas orações são enviadas daqui para Deus por Jesus. E a resposta de Deus vem por Jesus. Então Jesus é a nossa escada. Então, através de Jesus, as nossas orações sobem e descem. Sobem e descem. E, terminando, eu queria, antes de passar para o vídeo de encerramento, eu quero aproveitar esta oportunidade para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo cheio de bênçãos dos céus, com Cristo do coração. Sempre com Cristo, porque é com Cristo que a gente consegue a paz que o mundo tanto almeja, né? Aquela paz que só Jesus pode dar. Como está lá em João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então é essa paz que a gente precisa, principalmente nesses tempos de turbulência. Então, com isso eu termino o vídeo 33, né? E a semana que vem eu vou falar, vai ser uma aula só sobre alguns símbolos da Bíblia. Aí com isso a gente termina o estudo de tipologia. Se você gostou, deixa o seu like. E se quiser ver os outros vídeos, vá no YouTube. E no YouTube escreva Joel Martins da Silva CJC. E lá no YouTube tem a opção de compartilhar e de deixar o like. Então, que Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.